Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Nilmar. Nós vamos iniciar nosso estudo agora, vamos iniciar o estudo de funções, né? E antes da gente começar, vamos dizer como é que nós vamos trabalhar. Nossas aulas praticamente serão expostas mediante slides, e depois teremos uma pequena lista de exercícios. Hoje a aula está sendo preparada por mim, mas a gente tem uma colaboração dos 4 professores do primeiro ano. O professor Nilmar, o professor André, o professor Creito e o professor Fábio. Então eles vão estar, nós vamos estarmos trabalhando essas aulas. Então vamos iniciar. O que é uma função? Vamos primeiramente imaginar intuitivamente a relação entre duas grandezas. Quando você tem duas grandezas, uma x e uma y, que estão relacionadas de modo que cada valor de uma dessas grandezas determina apenas um valor para a outra, a gente diz que isso é caracterizado uma função. Vamos exemplificar aqui. Por exemplo, um vendedor de picolés cobra R$ 1,70 por unidade. Então, cada picolé é R$ 1,70. A fim de facilitar as contas, ele faz a seguinte tabela. Ele coloca um picolé R$ 1,70, 2 picolé R$ 3,40, 3, 5,10, 7, 11,90. Isso facilita a vida dele. Essas relações estão em função. Elas são uma função. Por que são uma função? Porque quando a gente mensura as duas grandezas, quantidade de picolé e preço, a gente diz que o preço, a quantidade de picolé, gera apenas um preço. Se você compra um picolé, é um preço. 2 picolés, outro, 3, então apenas um. Então isso caracteriza-se uma função. Então, nesse caso, a gente pode até estabelecer uma pequena fórmula para isso aí. Por exemplo, você pega, se eu associar o preço a uma variável y e a quantidade de picolés a uma variável x, a gente pode determinar que essa variável y é igual a 1,70 vezes a variável x. Continuando aqui. Como é que isso se relaciona entre conjuntos? Tudo que a gente já fez anteriormente. Se eu tenho dois conjuntos, por exemplo, conjunto A, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2. Então, esses conjuntos eles podem se relacionar de acordo com uma determinada regra. Você estabelece uma regra para relacionar esses conjuntos. Por exemplo, vamos imaginar que para cada elemento do primeiro conjunto x pertencente a A, o y vai se relacionar de tal modo que seja igual a x mais 1. Os elementos de B tem que ser igual a x mais 1. Então vamos fazer uma tabelinha para poder organizar aqui. Por exemplo, a primeira coluna da nossa tabela tem aqui x do A, 0, 1, 2 e 3. São todos os elementos do conjunto A. A segunda coluninha nós temos que o y é igual a x mais 1. Descendo, se o meu x é 0, y é 0 mais 1. Se o meu x é 1, y é 1 mais 1. O meu x é 2, y é 2 mais 1. Se o x é 3, o y é 3 mais 1. Aí a última coluna tem os valores de y que pertencem, que formam o conjunto B. Então o 1, o 2, o 3. Observe que 3 mais 1 é o elemento 4, mas esse elemento não tem no conjunto B. O conjunto B tem apenas menos 1, 0, 1, 2 e 3. Okay? Então percebam isso, que esse elemento 3 do conjunto A, para essa regra, y igual a x mais 1, não tem correspondente no conjunto B. Não é isso? Então, vamos ver um segundo caso. Vamos imaginar que agora a gente esteja assim. Os elementos de A vão se associar com o elemento de B, obedecendo a seguinte regra. O y, ele é o x, ou ele é o oposto de x. Y igual a x, ou y igual a menos x. Então, vamos ver nossa tabela. Se o x for 0, então o y é 0. Porque lá no conjunto B tem 0. Se o y é 1, se o x é 1, o y é 1, ou o y é menos 1. Porque pode ser o positivo ou o negativo, E todos os dois tem no B. Se o x é 2,
o y é 2. Se o x é 3, o y é 3. E assim segue a configuração na tabela. Vamos ver aqui no diagrama. Olha só, o 0 com o 0. O 1, ele pode ser o negativo, menos 1, ou o positivo. Ó, y igual a x, ou y igual a menos x. Né? Se o x for 2, o 2, e o 3 com 3. Né? Notem que o elemento 1, ele tem dois correspondentes no B. Né? O 1 e o menos 1. Né? É uma outra situação. Né? E a outra configuração seria o elemento C igual. Né? O x igual ao y. Né? Nossa tabela, se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, é 1, 2, 3. Né? E assim segue. Né? Olha como é que fica o diagrama. 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Percebam que nesse caso, nós temos todos os elementos tendo apenas uma associação. Tá? Então, note que cada elemento que está pertencente a A, ele só existe um correspondente pertencente a B. Tá? Então, essa é uma configuração. Em cima dessas três configurações, nós vamos definir função e vamos analisar como é que vai ficar a situação. Então, olha só. O que é uma função? A definição de função diz que se eu tenho dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Ou seja, cada elemento do primeiro conjunto A só possui uma associação ao elemento do conjunto B, y. Tem? Então, nesses casos aqui, o que é que a gente tem? Lá, nas nossas definições, no primeiro caso lá, não era uma função, porque sobrava um elemento. No segundo caso, também não era uma função, pois lá tinha dois elementos. O 1 associava com menos 1 e com o 1. E no terceiro caso, todos os elementos tinham uma associação do primeiro conjunto. Então, somente o terceiro caso representava uma função. Tá? Então, como é que a gente escreve? Qual é a anotação correta para a gente utilizar a função? A gente utiliza assim. Ele diz, de modo geral, se tu tem uma função f, se f é um conjunto de pares ordenados x e y, que caracteriza uma função de A em B, como é que a gente indica? A gente indica assim, f é a função de A em B. Né? E a notação, a gente utiliza muito que o conjunto y é igual a f de x. Né? Ou seja, a função f de x é a mesma coisa de y. Né? Esses conjuntos geram o que a gente chama de domínio e contradomínio. Né? O domínio é o primeiro conjunto e o contradomínio é o segundo conjunto. Né? Então, por exemplo, numa função f de A em B, o conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B é chamado de contradomínio. Aos elementos que a gente faz uma associação de A com B, esses elementos a gente chama de imagem. Tá? Vamos ver aqui. Por exemplo, se eu tenho o conjunto A 0, 1, 2, 3 e o conjunto B 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e uma função f de A em B tal que o f de x seja igual a x mais 1, ou seja, y igual a x mais 1. Tá? Olha como é que fica aqui. O conjunto A 0, 1, 2, 3. Se eu tenho o elemento x 0, 0 mais 1 é 1. Então, o 0 vai se associar com 1 lá no B. Se o elemento x for 1, então 1 mais 1 vai se associar com o elemento 2. Se for 2, se associa com 3. Se for 3, se associa com 4. Então, isso aqui é a associação, a representação da função. Então, no conjunto A, nós temos aqui o conjunto A, o domínio. O conjunto B, ele é o contradomínio. E a imagem são os elementos que estão associados. O 1, o 2, o 3 do conjunto B. Né? E o 4. Né? Então, esses 1, 2, 3 e 4 são a imagem que tem associação. Né? Então, o conjunto A, domínio, o conjunto B, contradomínio, e a imagem são os elementos que possuem associação. Tá? É importante a gente destacar, fazer algumas observações. Quando se trata dos números reais, há algumas situações de indeterminação no conjunto dos reais. Tá? Então, por exemplo, a gente não pode ter uma expressão algébrica fracionária com um denominador nulo. Tá? Então, nesse caso aqui, f de x igual a 3 sobre x mais 1, o denominador x menos 1
não pode ser 0. Então, significa que o x não pode ser 1. Ou seja, se for 1, dá 1 menos 1 dá 0. E isso é uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter que x menos 1 tem que ser diferente de 0. Ok? Ou seja, x tem que ser diferente de 1. E um outro caso é quando a gente tem radicais com índices pares, né? Então, você não pode ter uma função em que o radical com índice par apresente valores negativos, né? Então, isso não existe. Então, significa que dentro desse radical g de x igual a raiz de x menos 1, essa estrutura interna, x menos 1, né? Elas têm que ser maior que 0. Tem que ser positivo, né? Maior ou igual a 0, na verdade. Não pode ser um valor negativo. Ok, pessoal? Aqui a gente aconselha que vocês, a gente terminou nossa aula, a gente aconselha que vocês peguem o livro didático, façam uma leitura mais complementar e nós vamos adicionar uma listinha de exercícios com 5 questões para vocês treinarem. Bons estudos e até a próxima. Obrigado.